Bem-vindos ao VetinCast, o podcast da medicina veterinária do Brasil, trazendo para vocês o melhor conteúdo dentro do nosso universo veterinário. E hoje, nada mais, nada menos do que as meninas do Dantas e Martins, Érica Dantas e Ana Beatriz Martins, aqui comigo no nosso VetinCast, trazendo para vocês um pouco sobre a judicialização da medicina veterinária. Só que elas vão falar sobre a vida delas, elas vão rir comigo hoje. E com certeza vai ser um podcast maravilhoso, com certeza elas vão ter que voltar aqui várias vezes, porque a gente estava aqui antes, nos 20 minutos antes de começar, elas não paravam de falar um minuto. Bem, bem-vindas. Obrigada pelo convite. Primeira pergunta para vocês, assim, eu acho que da onde surgiu essa ideia de entrar na medicina veterinária? Eu sei que, claro, vocês queriam ir para medicina, mas eu fico pensando assim, eu olho vocês duas super mulheres inteligentes, mães, com filho, um futuro super promissor, e assim, vocês entraram num mercado que é o que a gente estava falando agora, um mato sem cachorro, assim, não tinha ninguém, não tinha trilha, vocês estão trilhando um caminho nas leis da medicina veterinária, e muitas vezes isso é muito confuso para o médico veterinário, e eu vou falar hoje como médico veterinário, porque a hora que a gente abre as normas do conselho, você tem uma série de leis do conselho, a hora que você vai para a parte civil, você tem um monte de coisa civil, e aí vocês estão fazendo um conglomerado de informações para os veterinários, né, na verdade, que não entendem nada de lei, né? Eu acho que eu sou um privilegiado, porque eu tenho uma advogada na família e eu acho que eu aprendi muito sobre isso. Mas eu vi vocês entrando nisso e realmente assim, vocês estão desbravando um mercado maravilhoso e eu quero já deixar claro que vocês vão ficar milionários, eu quero continuar amigo de vocês, tá? Eu acho que daqui uns 10 anos, a hora que a gente estiver sentado aqui, vocês vão estar me convidando, não, vai lá no meu iate, final de semana, as crianças vão querer mergulhar e tal. E a gente combina porque realmente assim, o mercado estava muito carente disso. E eu conheci vocês através do Instagram. Assim, a parte jurídica mesmo, né? Eu já tinha operado sua cachorra. Sim, né? Muito tempo antes, coincidência. Mas assim, eu vi vocês falando lá no Instagram, eu falei, caramba, elas sabem o que elas estão falando, né? Porque eu já tinha conversado com alguns advogados antes e os advogados, eles costumam dar aquela ensabonetada. Depende. Depende, olha, não, você tem o risco, né? E aí o risco, você tem que... Enfim, aí eu vi vocês falando, eu falei, não, eu preciso conversar com essas pessoas porque eu quero elas aqui na minha vida junto com a minha empresa e vocês estão, né, já me ajudaram muito, mas assim, com certeza a gente vai ter muita coisa, mas me contem aí, me falem, do Dantas e Martins na medicina veterinária, como que isso surgiu, por que surgiu? Uma história muito boa, a gente sempre conta, começou com a Ana. Vou deixar ela contar essa parte, vou só dar a introdução que a gente se conheceu através dos nossos maridos, né? Eles trabalham na mesma empresa, então a gente se encontrava em eventos sociais da empresa, jantares, casamentos, enfim, e a gente sempre se deu bem, mas nunca fomos amigas. Eles são engenheiros? Não, os dois são advogados também, porque advogados. Lá em casa e na casa da Ana todo mundo é doido, entendeu? Então todo mundo é advogado. Mas eles trabalham em empresa, então é outro mundo, né? Um mundo mais corporativo. A minha advogada trabalha em empresa. É o mundo corporativo, o mundo é diferente. E aí, eu morava em Itajaí, Santa Catarina, a Ana já morava aqui em São Paulo, apesar dela ser curitibana. E veio a proposta do meu marido se mudar pra cá, pra São Paulo. E aí a gente começou a se aproximar mais, porque eu saberia que eu estaria em São Paulo, também na mesma situação da Ana, longe da cidade, se mudando por conta do marido, etc. Eu tinha um escritório em Itajaí, que trabalhava só com direito médico, eu já atendia hospitais, enfim, então eu já vinha com essa bagagem de advogar para hospitais e para médicos. E já tinha um Instagram voltado para isso, e a Ana era seguidora do Instagram. Eu sabia o que ela fazia e era da área trabalhista. Isso. Mas sabia o que ela fazia, admirava, porque eu via que ela estava também desbravando um mundo que em Itajaí não era um mercado pequeno, né? Itajaí é um porto, né? Exato. Deve ter um monte de empresa lá de importação, logística, deve ter toda uma logística. Exatamente, é o forte lá. E daí quando eu vim pra cá, a Ana, que é bem louca, me mandou uma mensagem falando... Mandei um direct. Um direct, falou... Você tá vindo pra cá, né? Vai se mudar mês que vem, já tô sabendo, meu marido falou. Vamos abrir um escritório? Eu vi que você trabalha com medicina e eu adoro. Quem faz isso? Uma pessoa que não sabe o que tá fazendo, né? Não, na verdade não que não sabe. Eu acho que a espontaneidade, ela te leva... Hoje eu li uma frase que assim, o que move a vida são os sonhos. Verdade. Se você for pela lógica, você fica parado o tempo todo. Não, eu falei assim pro meu marido, acho que eu vou falar com a Érica, vou ver se ela tá querendo continuar o escritório dela aqui, porque daí eu vou falar pra gente ser sócia, daí a gente começa... E eu falei assim pra ele numa sala de espera do pediatra. Foi. Daí ele olhou assim pra mim e falou, faz sentido.
Eu peguei, escrevi a mensagem. Mandei. Ela tava mandando o WhatsApp. Ele falou, mas você... Já escreveu? Você já fez? Você Tava só jogando a conversa aqui. Você já mandou uma mensagem? Deu, sim, aham. Ela passou o WhatsApp, eu vou mandar um áudio pra ela. Eu sou assim, entendeu? Foi, ela é bem Manda assim. um áudio, já desenvolveu o logo. Aí ela falou, olha, eu faço trabalhista, mas minha família inteira é de médico, então essa parte de medicina a gente pode desenvolver juntas, sei que lá, sei que lá. Daí eu pensei, Tá bom. Vamos somar forças. Eu lembro que eu falei assim, eu sei que você já trabalha nessa área, mas assim, eu tenho conhecimento de estar dentro da família. medicina. Mas eu da falei, vivência, mas né? eu vou te falar uma coisa, eu estudo, tá? Lembra que eu falei isso? Eu estudo, eu me comprometo, eu sou bem Eu estudiosa. vou atrás. Eu sou meio nerd. Porque eu realmente eu gosto muito de estudar. Eu sou toda certinha, né? E daí eu lembro que eu prometi isso pra ela, tipo, Foi. pode confiar, eu estudo. Quem faz isso, gente? Manda isso pelo WhatsApp. Não, Mas- detalhe, mas- a Ana, ela é um bebê. A Ana é 5 anos mais nova que eu. Um bebê. Ela é um bebê. Quando ela mandou mensagem, ela tinha 26 anos. Aí Quantos você... você tem, desculpa? 30. Ah, você é um bebê. Ela é um bebê. Então, assim, quando ela mandou mensagem, eu pensei, que menina ousada. Mas bem mais ousadia é nova, bom, ousadia é muito bom. Exato. E a Às gente vezes é tem- imprudente, mas às vezes não. Às vezes dá normalmente certo. Sim, e a sim. gente tem perfis muito diferentes, mas a Ana nasceu com 80 anos. Ela é um bebê, mas ela nasceu com 80 anos. Ela é mais velha que eu, por exemplo. Ela não tá bebendo vinho, eu tô bebendo vinho. Sim, entendeu? eu tô achando até estranho, mas Não, mas tô dirigindo. é uma advogada que não bebe vinho, Vê? não sei. E aí a gente criou o escritório aqui, ele nasceu em 2019 mesmo, que foi quando eu me mudei pra cá. E a gente abriu ele, voltado pra medicina humana e pra odontologia humana. Era o nosso foco e a gente começou a trabalhar nisso. E bem loucas mesmo, porque a gente simplesmente abriu um escritório em São Paulo Em São sem ter nenhum Paulo. contato. Vocês alugaram uma sala? Alugamos uma sala. Contrataram secretárias? Não, essas coisas, não. Começamos Eram só vocês nós duas. Nós Aham. duas. E alugamos uma sala, que era uma sala pra gente ir trabalhar, mas bem normal, pra ter um escritório. Fazia tudo. É, A fazia gente tudo. leu sobre planejamento estratégico, fazer reunião, Contratamos mas isso é sentava, legal, fez né? bonitinho. O tudo. escritório nasceu nosso, assim mesmo, a criação nossa. E um belo dia, a parte você conta. Daí a gente entrou na medicina humana, Sim. passaram-se alguns meses, já veio a pandemia, né? Foi Foi algo. antes foi. da pandemia, assim, que vocês A começaram. gente abriu metade de 2019. Então a gente conversou... Quando que eu conversei com vocês? Foi no começo de 2000... Foi no começo Não, da mas já pandemia. tinha pandemia. Já tinha? Já. Eu acho que eu estava de Acho máscara. que tava começando, assim. Não lembro da gente começar Eu de não máscara. Eu acho que não, mas foi bem no comecinho. É? Né? Então não lembro. Eu não vou lembrar. Ufa, que bom, né? Peguei no começo. É bom quando a gente pega as coisas no começo. Não, mas a gente foi assim, veio a pandemia e foi, a gente queria medicina, né, em tese, a gente nem tinha pensado na medicina veterinária, foi bom porque veio muita dúvida de residente, começou a ter Nossa, os sim, médicos sim. ficaram Os perdidos profissionais da dos saúde em geral. direitos. Lembra que teve aquelas portarias dizendo que os profissionais da saúde Iam ter que poderiam trabalhar. ser visitados a trabalhar? Que o Aí veterinário foi solicitado, Isso, sim. também. Tudo isso, sim, todos os sim. profissionais da saúde. Então, a galera começou a pirar nisso e era a nossa área. E a gente começou daí a gente tinha outro Instagram, tem até hoje. Ah, vocês Ninguém têm até sabe hoje? disso, Fala aí acho. qual que é. Morreu, Arroba... aquele Instagram morreu. É adv.dantas e Martins. Nossa. Quando a gente entra em live as duas, eu geralmente entro O por que esse vocês perfil. movimentam é o... Defesa veterinária. Porque Sim. daí. Que é o que então, bomba, né? a gente tava lá. Realmente, bombou também ele uma época. A gente fazia lives com bastante gente. Tipo assim, 2 meses de escritório. Também. Daí tava começando live, e as dúvidas, residente. Eu lembro que residente demandava muito a gente. A gente começou a ficar até famosinha com os residentes e tal. Mas assim, não tinha um escritório normal. 2 malucas que abrem um escritório em São Paulo com 0 clientes. Porque Isso. não se abre, é muito difícil escutar a história de advogados Sim, de dizendo. abrir um Eu escritório. abri um Porque escritório ninguém sem bate na nenhum porta, cliente. né? Ninguém vai lá, oi, tudo bem? Tava passando aqui na frente, vi que você é advogado. Daí como que geralmente os advogados ter fazem? cliente. Eles trabalham em um escritório maior, Sim. fazem um relacionamento ali com algum cliente e eles saem do escritório com pelo menos um cliente fixo com Pra pagar ele as contas, e levam né? pra pagar as contas. A gente não quis fazer assim, Na que verdade, era eles muito levam fácil. pra poder ver se entra em outro escritório como sócio, né? Isso. Tipo, você é uma estratégia de evolução. Exato. Então a gente fez tudo ao contrário, bem malucas, veio a pandemia, a gente com Não, sala, vocês- pagando a Não é sala. maluquice quando você tá desbravando, assim, você tá fazendo a sua trilha. Mas Mas parando racionalmente não fazia sentido, assim. Era um negócio meio que, sim, podia dar muito certo, podia dar muito errado. Ponto. Daí um dia a minha irmã levou a nossa cachorrinha lá de Curitiba no médico veterinário de lá, Sim. que sempre atendeu ela, né? Ela já até faleceu, minha cachorrinha de lá. E numa consulta de rotina, e ele me conhece, né? Porque foi a vida inteira. E daí ele perguntou, e a Ana, como que tá lá em São Paulo? Tá tudo bem com ela, tudo mais?
E ela falou, tá super bem. Ela abriu um escritório pra profissionais da saúde, bem legal. Depois segue ela no Instagram. Minha irmã é super marqueteira. Ela Sim. fazia o que fosse necessário. Ela entrava nas lives quando não tinha ninguém e fingia ser médica. Ficava dando curtida. E perguntava coisas, tipo, do que é? Ah, então eu vou fazer essa pergunta, vai ser top. A minha irmã já é médica praticamente, ela se forma esse ano em medicina, só que na época ela era estudante de medicina dela. O que você precisa que eu seja? Interagia com quem tava na live. Exatamente. Então, daí ela pegou e ela tava, tipo, juro, se ela pudesse, ela andava com uma camiseta. Daí ela já fez uma propaganda de escritório e disse que ele falou assim, que legal, atende médico veterinário também? Daí ela olhou assim pra ele, ela disse que olhou, vou perguntar. Boa pergunta. Eu vou perguntar. Ela saiu e me ligou. Ô, Ana, eu tava lá, não sei o que, ele perguntou. Eu não sabia o que responder. Vocês atendem? Eu falei, não. Dela, por quê? Eu falei, não sei. Liguei pra Erika. Por que a gente não atende médico veterinário dela? Não sei. Daí a gente parou pra pensar. Fomos ver o que tinha. Vimos que tinha muito pouca gente, que tinha muito pouco. Foi ver o mundo. Isso, né? Eu lembro que a Erika, que é a marqueteira, né? Que, como vocês, quem tá assistindo e conhece nós duas, eu apareço de vez em nunca lá, só pra dizer que eu tô viva. Não, mas dá pra ver que, assim, é uma divisão de tarefas. Sim, com certeza. Sim. Então, assim, eu fico muito mais na parte administrativa do escritório, por exemplo. Sim. E eu não gosto muito de aparecer. As pessoas falam, aparece. Eu gosto quando você aparece. Você não gosta ainda de aparecer. Eu não me sinto mal. Eu faço tudo de bom grado, assim. Só que não é um negócio que, tipo, uhul, sabe? Enfim, mas eu faço. Sim. Tal. Quando tem que falar, eu falo, faço o que for. Faço curso, faço o que for. Mas a Erika pegou, eu lembro que na hora que eu falei isso, daí no dia seguinte a gente se encontrou, eu lembro direitinho que você falou assim, eu vou fazer já o nosso... Vamos ver se a gente faz esse negócio da medicina veterinária. Já vou fazer uma página do Instagram pra segurar o nome. Lembro direitinho. Se não der certo, tudo bem, mas já vamos segurar. Vamos ver se já tem defesa veterinária. Daí ela escreveu, não tem. Foi lá e fez a conta Vocês na hora. Vocês registraram o nome, não? Tá em processo. Tá em processo. Ah, igual eu. Tá em processo. Que no caso a gente tá fazendo. Tá certo isso. E daí a gente fez lá o nome do Instagram. E daí eu falei, eu toda certinha, vocês vão perceber ao longo que eu sou uma velha como ela. Daí eu falei assim, Érica, a gente precisa de pelo menos, sei lá, 6 meses estudando. Porque a gente não pode abrir um escritório, dizer que a gente, tipo, não pode abrir essa aba do escritório dizendo fazemos direito médico veterinário sem saber. Dela, tá bom, Ana, a gente vai estudar. Vai estudar. Tá bom. A gente ficou mesmo em 6 meses só estudando essa área. Até não, acho que a gente já tem algum conhecimento. Vamos abrir um Instagram e começar a pegar seguidor, porque é muito diferente da medicina humana. A medicina veterinária, obviamente, tem alguns pontos que são parecidos, porém vocês têm toda uma, sabe, uma realidade diferente. Vocês têm... Não, e vocês ainda pegaram... É uma realidade diferente mesmo, sabe? Vocês ainda pegaram um momento da medicina veterinária em que o pet, né, o ser pet, ele deixou de ser um objeto. Total. E tá passando a ser um membro da família. Exato. Ainda mais da pandemia, isso aumentou. Que eu lembro quando a gente ia falar sobre o processo jurídico, quando era um pet, objeto, porque na lei ele é um objeto, entre aspas, coisa, né? né? É coisa. Só que hoje os juízes têm pet e eles vão olhar um processo desse e eles vão falar, não, peraí. Não, e nós temos projetos não é uma de lei, coisa. nós temos discussões internacionais, até na pandemia eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação na Faculdade de Lisboa, em que já tem essas discussões. Direitos animais mesmo, direitos dos animais mesmo, dessa coisificação, que está completamente afastada da realidade. Sim. Então, realmente, a gente sempre fala, quando eu conto pro meu pai as coisas, que daí a gente entrou nesse mundo de veterinário e o veterinário engoliu o nosso escritório. A gente ainda tem clientes médicos e dentistas humanos, mas o grosso do nosso escritório são veterinários. Certeza. E aí a gente aprendeu muita coisa. Então eu falava pro meu pai, tem cromoterapia para animal. Tem. E ele falava assim, pelo amor de Deus, gastar dinheiro com isso. Porque o meu pai é da época que o animal ficava no quintal e comia resto de comida. A cultura mudou muito. Completamente. E hoje em dia, os seus clientes dormem na cama com o cachorro, entendeu? Sim. Então é uma mudança não muito Não só meus brusca. clientes, o meu cachorro dorme na cama. Na cama, a minha esposa. exatamente. E se eu não deixo subir na cama, ela fica brava. Ai, deixa ele subir, Tadinho. coitado, ele tá triste, olha a cara de triste dele. Mas enfim, essa personalização do pet como um membro da família é uma realidade de agora, tá? Não é? Eu tô falando pra vocês como eu vou fazer 20 anos de formado. E mudou, inclusive para a parte jurídica, porque antes era processado, você tinha um valor por um objeto. Exato. Então, quanto que é o objeto? Vai lá, compra um filhote de pug, ou um filhote de dachshund, ou um filhote de dálmata, enfim.
e refaz o prejuízo da pessoa. Sim. Agora tem todo um valor sentimental, né? Cara, e como é que você pondera isso? É bem... Né? Mas isso Buraco é mais muito baixo. bom pra vocês, assim. Claro, traz mais responsabilidades, muito mais. Mas também abre uma gama de serviço, de prestação de serviço nova. Sim. E de valorização, E do próprio valorização. profissional. Mas eu acho que o Valorização. principal ponto é esse. O interessante da judicialização do segmento é que o próprio profissional entende o valor que ele tem para aquela família. Exatamente. Porque até então era assim, não, eu vou lá, faço um procedimento X, meia boca, tal, não sei o quê, porque é um it, né? É um objeto. Uhum. Aí de repente ele fala, não, mas eu posso tomar um processo de 100 mil reais, porque o objeto não tinha o valor de um objeto, ele tinha o valor de um... De um membro da família. Você está Sim. pagando uma indenização, você não está Exato. pagando um objeto. Sim. E aí você começa a entender que o seu serviço Tem uma importância. tem uma importância para aquela família. E se ele tem uma importância, ele tem um valor. E isso Né? também faz com que o próprio médico veterinário tome certas Sim. cautelas, preste atenção. Não só cautela, mas por Precifique exemplo... melhor o E serviço. precifique melhor, que tem que Você precificar, chega, né, você chega gente? para um advogado, você fala assim, fulano, é o seguinte, eu preciso fazer um inventário da minha família. Ele vai falar, beleza, qual que é o valor do patrimônio? É Exatamente. 50 milhões, beleza. Ele Então, cobra uma porcentagem. 5% do seu patrimônio é o inventário. Tá bom, eu preciso salvar a vida do seu pet. Quanto que custa isso? Sim. Você coloca o risco, né? Então eu acho que uma das coisas muito interessantes desse momento que a gente está vivendo, e vocês são parte disso, é que a gente está entendendo o valor que a gente tem para a família. Sim. Lógico que ainda assim, a gente está em São Paulo, uma realidade de uma capital É grande. diferente. É diferente, totalmente diferente. Não é a realidade do Brasil. Do Brasil, é. A gente Mas sabe, é a gente tem um- que a ir gente- até Pará. Então, mas a gente está criando uma referência. Sim. Né? Eu acho que o grande que aí é uma referência. E depois que vocês montaram o escritório, que vocês abriram a porta, como é que foi esse negócio assim? Tipo, vamos começar a postar no Instagram e aí os veterinários vêm bater a porta? Porque com Foi. certeza assim, o pessoal começou a fazer um monte de pergunta. A gente Foi, tem a gente várias fez consultas vários gratuitas. na começamos direct. trabalhando muito De graça. de graça Graça. para mostrar que a gente sabia. É. A gente fez uma técnica que, assim, vou falar aqui, né, porque tô falando mesmo, mas assim, ninguém ensinou. Foi mais umas loucuras Não, nossas vocês foram que a pelo- gente deixou fechado. O que a gente fez? Olha o que a gente pensou. Talvez quem seja do marketing vai rir muito com eu falando isso, porque talvez não faça sentido nenhum o que a gente fez. Mas tudo bem, né, Eric? Sim. A gente falou assim, vamos deixar fechado e adicionar muito, né, pessoas do segmento. Sim. Pelo nome, talvez eles fiquem curiosos. Porque Lógico. a defesa veterinária chamava atenção e Sim. tal. E daí peçam pra seguir de volta. E daí, o que a gente queria? Colocar pelo menos 1000 seguidores assim. Pra gente poder... Engajados, né? E com interessados. Pra quando a gente abrisse o perfil, se a gente fizesse um patrocinado, se a gente fizesse alguma coisa, como todo mundo que ia estar seguindo a gente seria médico da área. veterinário da área, Sim. seria da área da medicina Você veterinária, puxa outros veterinários. ia puxar mais. O patrocinado ia direcionar, exatamente. Tanto é Sim. que uma coisa muito legal do nosso perfil, que é diferente de outros perfis de advogados de Direito diversas à áreas, saúde, assim. é que a gente quase não tem advogado seguindo Isso. a gente. Porque a gente nunca se preocupou não. em falar para outros advogados. A gente sempre se preocupou em falar Com dos cliente. médicos veterinários. Tanto é que a gente abre cursos e vem os advogados perguntar: esse curso é para advogado também? E a gente fala: Não. olha, se você quiser fazer, você pode fazer, mas É eu uma não vou atualização, falar né? de teoria jurídica, eu não vou usar termo jurídico, eu não vou pegar uma lei aqui e tratar artigo por artigo. Então ele é diferente de um curso jurídico, porque eu quero atingir os médicos veterinários. E eu não vou atingir eles explicando artigo por Sim. artigo. Falando de o Código de teoria, Defesa do Consumidor. latim, Não, e o legal é que vocês foram na ferida, assim. Então, daí a gente pegou Vocês vários chegaram- temas polêmicos, fizemos isso. Até quando a gente abriu, foi muito engraçado, porque daí tinha muito conteúdo lá, daí a gente começou a fazer stories, fazer, né, e Não, postar e tem todo muito dia. tema polêmico, né? Na veterinária, muito, assim, porque muito. falta muita regulamentação. uma Nem coisa... precisou, a gente nem precisou fazer patrocinado. A gente não fez patrocinado. Porque Nosso daí- crescimento foi todo orgânico. A hora que orgânico. abriu, todo mundo começou a compartilhar nossos posts de uma forma muito absurda. Sim. E de repente a gente olhou, tava com 10 mil seguidores, a gente falou, como assim? Como que isso tá acontecendo? Coisa que lá na medicina humana a gente tava bem mais longe de difícil, alcançar, tava longe de sabe? alcançar. Mas é que, na verdade, vocês atingiram um público que tava Carente. super carente. Sim. Super carente. Super carente. Eu me sentia muito carente. Uhum. Apesar de conhecer um pouco da parte jurídica, entender um pouco, já tinha tido processos antes de vocês, tinha tido processo trabalhista, já estava estudando um pouco. Uma coisa muito importante, assim,
se alguém ouvir o podcast e for da parte contábil, que algum escritório de contabilidade entre como contabilidade para veterinários. Tem um. Porque, assim, ninguém entende nada de contabilidade para veterinário, principalmente na questão tributária. Né? Não é a área de vocês, eu sei, tributária, eu sei que a gente não vai discutir isso, mas, assim, o próprio veterinário não sabe pagar tributo. Eu sei porque eu contrato a galera lá e eu falo assim, então, você tem que emitir uma nota, você vai ter que pagar imposto. Não, doutor, mas como assim? Eu não posso pagar um imposto. Filho, como que você não pode pagar um imposto? Exato. Não, e a Olha Ana pra lida você. muito com essa área. A Ana lida muito com essa área, principalmente Pra nessa contratação. questão de contratação de pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica recolhe imposto, você recolhe imposto. E Tá. quando os donos das clínicas vão explicar para essa empresa contratada que, olha, eu vou emitir essa nota, você emite... Você, não, mas eu vou ter que pagar imposto? Como assim? Principalmente o autônomo, né? Que tem o RPA O ou autônomo nota acha que fiscal. não vai em pagar alguns- imposto. Eles Exato. falam assim, mas por quê? Por que eu Eu tenho que falo, pagar gente, imposto? mas olha, você não paga INSS? Não pagar. Deu então, mas você Quero pagar nada. você é prestador de serviço, você é contribuinte individual, que é obrigatório. Você não tem essa opção do não vou Exato. recolher. Ah, Filho, não, mas eu não vou recolhe recolher. imposto, eu não você quero. vive no É Brasil. caro. Brasil. Mas o mais engraçado é que, assim, essa mesma pessoa que não quer recolher, que não quer pagar nada de imposto, ele chega pra mim e fala assim, esses políticos são todos uns filha da puta, viu? Esses caras enfiam a mão na gente. Eu sempre falo porque pra eles eu assim, acho que os políticos, não sei o quê... vocês estão no Brasil e você tá respirando. Então você tem que Cara, pagar pagar imposto. Não, lógico. E assim, é uma cultura do autônomo, acho que talvez do veterinário, porque faz parte do processo da universidade isso. O cara, quando entra na faculdade de Direito, acho que o primeiro ou segundo ano é você entrar na lei, você começa a entender a linguagem e tal, e parte do tributário tá... Você vai montar uma empresa, você vai montar um escritório, você já sabe que você vai emitir nota. O veterinário não. O veterinário ele vai atender a domicílio, ele quer ganhar 10 mil por mês, Não, é e ele muito não quer louco. emitir nota. Não quer emitir nota. É muito louco, porque ele tá recebendo... Assim, Tá recebendo. não existe isso de você só receber o dinheiro É. puro, digamos assim, não é E eu nada tive um veterinário que limpo. falava assim pra mim, mas cara, se eu for ter que pagar a nota, eu vou ter que gastar dinheiro. É assim que funciona. É A assim. vida é assim. Inclusive, você quer saber o quanto de imposto que eu tenho que pagar pra ter essa empresa, Não. pra você estar aqui dentro, né? Porque... O meu administrativo me manda umas notas, às vezes, que eu falo, eu choro. Não, é de chorar. A Quando Erika começa a nem chegar vê. perto do dia Ah, 20. ela Tem fica vezes que eu triste. fico revoltada. Não, começa a chegar alguém perto do me dia fala, 20, me vem os dados da vida 20. lá. Dia 20. Começa a chegar perto do dia 20, eu já começo, meu Deus, Ela ai fica- nossa, que estás no céu. Ela fica santificado nervosa, seja daí eu vosso- falo, Érica, você tem que pensar assim. Não tenho o que fazer, eu não vou parar de emitir nota, né? Afinal, já Sim. entendemos que eu sou muito quadrada. E significa que a gente tá ganhando mais. Ótimo. Não é o bom, não é verdade? Ah, é bom. Vamos Com pensar certeza. pelo lado positivo. Aumentou, porque tem meses que ela fala assim, como que deu isso? Da onde saiu? Deu, significa que faturamos bem. Faturamos bem. Entrou. Daí lá, tá bom. Sou revoltada. Mas aí vocês chegaram no público profissionais autônomos, foram os primeiros, né? Eu acho que os autônomos são Eu acho que os os mais autônomos eram- carentes, né? Eram mais antes. carentes e é difícil você, assim, querendo ou não, o Instagram é uma ferramenta muito boa hoje, Sim. mas eu acho que ele cresceu muito a partir da pandemia. Então era difícil uma grande clínica ou uma clínica já Isso. consolidada te olhar no Instagram e pensar, gostei desse menino, vou Vou contratar. Porque a advocacia é muito de indicação. É Sim. muito daquele senhorzinho de cabelo branco que passa uma senioridade e fala, não, já tive vários casos, já ganhei vários casos. Então é difícil empresas que apostam, né? Inclusive a sua foi uma que apostou na gente, a gente tava com pouco tempo de... Não, eu tive de algumas formação. experiências com advogados, né? E eu queria uma consultoria jurídica, conversei com amigos, falei, olha, eu preciso de uma consultoria, assim, assado. Conhece alguém que sabe a área veterinária? Ah, tem fulano ali, tem fulano ciclano, mas eram tudo assim. Conheço gente de escritório enorme, grande, e quando eles vão para uma área muito específica, eles subcontratam, né? Pequenos escritórios. Exato. Eu falei, cara, por que eu vou no escritório grande se eu posso ir direto no pequeno? Exato. Né? E afinal de contas, eu sou pequeno. Então, assim, não tem por que eu chamar um Uma cara coisa que grande. a gente sempre se preocupou foi com essa pessoalidade. Tanto é que muito possivelmente quando a gente conversou a primeira vez, a gente falou, você vai ser atendido por nós. Sim. Teremos outros advogados na equipe, mas você vai sempre falar com as sócias do escritório. Porque a nossa intenção não é ser um escritório de massa e ser grande. A gente quer conhecer os nossos clientes porque eu consigo criar novos produtos a partir do momento que eu te conheço a fundo. Sim. Então eu consigo te oferecer mais produtos. Por exemplo, o registro de marca é um produto novo no escritório. Que Você a não gente foi tinha, né? estudando e viu que quase ninguém tinha. Vamos começar a proteger as marcas? Vamos. Sim. Estudamos essa área e começamos a oferecer esse serviço. Porque a gente tem essa proximidade. Um escritório muito grande, você acaba perdendo, né? Porque daí você bota uma pessoa para atender aquela clínica
e os sócios mal conhecem mais o dono da clínica. Sim. E E vai na verdade você só conversando, chega sabe? no sócio, no dono, quando Nossa, você se tem... você tiver uma tragédia dentro do escritório. Não, e quando for da assim, clínica. algo que o cara vai olhar e falar, realmente, eu vou ganhar 500 mil aqui. Quando vai gerar muito dinheiro. Ou na hora de contratar também, né? Você consegue então, falar. ou na hora de Sócio, contratar. Como a gente... Enfim, eu não sou Pets, eu não sou Cobase, mas... eu sei que essas empresas grandes, elas têm um jurídico próprio delas e muitas vezes, mesmo assim, eles terceirizam muita coisa. Vocês já foram procuradas por algumas empresas dessas? Já chegaram em vocês, assim, como... Não, dessas de grandes, assim, de rede, não. O que a gente tem muito orgulho é que hoje, esse ano e ano passado, no final, a gente foi muito procurado por CRMVs. Então, os CRMVs foram procurados. procuram a gente pra gente dar palestras. Então, a última foi do Rio Grande do Norte. Nós já fizemos legal. palestra pro Mato Grosso. A gente tem diversos CRMVs que Rio, a procuram a gente já gente. fez Rio, também. a gente já fez live, o vice-presidente veio falar com a gente, o do Putz, Ceará. que incrível, isso é O incrível. CRMV né? do Ceará, a o gente presidente vê- já a mandou gente- quando a mensagem. E o gente cara vê- de São Paulo aqui não abriu, não levantou a mão ainda. Ainda não, ainda vai. Puta, Mas a ele gente podia, fica né? orgulhosa do trabalho que a gente faz. Lógico. Porque quando a gente manda perguntas para os CRMVs, porque assim, a gente estuda a legislação ela é esparsa. Então, eu crio uma tese minha com base nos meus estudos, a Ana cria Lógico. tese, a gente discute. Ana, é isso, também isso. entendi isso, então eu acho que a resposta é essa. Mas é uma Depois a interpretação. gente dá uma Lógico, uma validação. interpretação da... E aí vocês vão tentar Das validar isso no legislações, CRMV, exato. lógico. Aí o que a gente faz depois que a gente concluiu tudo? A gente manda uma pergunta pro CRMV. O CFMV nunca responde, ele deixa a cargo dos CRMVs. O problema é que cada CRMV tem um entendimento. Não, e o tem que CFMV, ele mandar- tem que ser... Mas é o que eu mais brigo, que eu falo, gente, mas você que fez a resolução, como é que você não sabe me responder se a resolução é federal, sabe? Mas aí a gente pergunta para vários CRMVs, para validar aquilo que a gente tá entendendo, né? E a hora que eles validam, vocês chegam no CFMV e falam, ó, já validei em tantos CRMVs. Exatamente. E aí, porque que vocês nem vão se sempre posicionar? eles se posicionam Se igual. posicionam. Os estados, eles têm entendimentos diferentes. Tem uma insegurança, rola Tem uma insegurança jurídica aí, rola. Exatamente. Mas quando Você eles vê começaram que- a procurar a gente... Mas é muito legal quando a gente vê que a gente tá Isso, mas- super no caminho certo, porque a maioria geralmente responde o que a gente Valida. interpretou. A gente fala, Não, e é o tal negócio, assim, porque ninguém tá interpretando nada. Então, Né? Se a você for gente pensar, acha que quem os próprios entra? assessores dos CRMVs, eles são carentes de mais informações. Porque quando a gente fala direto com o CFMV, a gente vê que ele não responde muito. Na verdade, a sensação que eu tenho é assim, eu vou falar como veterinário que já foi no CRMV de São Paulo várias vezes, já tive lá a questão ética e tal. O que acontece é assim, eles não têm advogados contestando, não se contesta aquilo, não se interpreta aquilo. Então os processos eles andavam meio que naquele ritmo, as pessoas iam empurrando, 2, 3 anos, chegava lá, não, realmente, o cara pisou na bola, vai lá, dá uma advertência pro cara. Não, realmente, esse cara aqui não tem muito como falar nada, então vai, dá, arquiva o negócio. Vamos arquivar. E isso foi anos, assim. Aí, de repente, chega duas doidas, né? as doidas. E elas chegam assim, gente, é o seguinte, ó, a gente quer diminuir o número de processos e a gente tá querendo blindar o nosso cliente. Como e a que gente faz? tá entendendo esse painel de vocês, a gente tá entendendo que é isso aqui. É isso mesmo? Eles vão olhar e falar, será que é? Vamos ler de novo. Faz tempo que a gente não lê Mas esse antes de resolver esse negócio. negócio, vamos ler de novo pra ver se é isso mesmo. bem isso. Então a sensação que eu tive foi essa, tipo, eles nem estavam por dentro Não, de você uma tem noção? provável interpretação. Que eu falo pra Ana que eles me odeiam lá. Porque o que acontece? Antes eu mandava e-mail pra eles não me respondiam. E daí, aquele site federal Fala Brasil, É do Gov, né? Que entra pelo Gov, que é né? .gov, eles liberaram uma questão de acesso aos órgãos públicos, que daí eu faço a pergunta pelo sistema e eles são obrigados a me responder. Eles têm têm um prazo, prazo, né? Que Tem senão eles levam prazo. bronca. Exato. E daí eu fico imaginando o servidorzinho lá. Lá vem a Lá Erika vem. fazer- Lá vem Lá a tava a minha semana Dantas de novo. tranquila, que lá vem essa Doutora Erika. Dantas. A gente tem, né? Vamos lá, Começa doutora assim, Dantas. né? Temos um cliente que tal coisa não. Ah, Mas se porque vocês se não forem pensar, responde a se vocês forem resolução- pensar assim, pra eles é muito melhor. Exato. Porque se você tem, e eu vou falar pela minha experiência, né? Quando eu tive um processo ético no CRMV, que vocês tiveram o desprazer final de Pegamos o finalzinho, e foi. o finalzinho, parecia criança. Convenhamos, não teve condenação, viu, gente? Não teve. Não, mas você sabe que assim, aquilo tira o sono de um Sim, veterinário. sim. Né? Porque além de mexer, pra mim, mexeu na minha integridade. Por mais que, você devia ter feito o seu documento assim, o seu documento assado, o seu documento...
beleza, ninguém me falou que eu tinha que fazer o documento assim, porque no CRMV não tem isso explícito, que eu tenho que ter... E na faculdade também não, né? Imagina, então, imagina. Como que você vai saber, E na né? época que eu fiz a faculdade, que nem faz tanto tempo assim, mas enfim, era tudo escrito. Eram umas fichinhas, então eu entrava lá no hospital, o cara pegava o ficheiro, ia lá no cliente, pegava a ficha, e tinha lá o escrito do veterinário, e a gente seguia aquele escrito embaixo, o que estava acontecendo. Hoje, se você não tiver 3 páginas para cada tempo, 3 páginas eu digo assim, a sensação que dá é que você está se blindando. Então não é que são 3 páginas com conteúdo importante, são 3 páginas que muitas vezes não é um conteúdo importante, mas você tem que registrar a temperatura do paciente. Eu lembro da Mitica, ela falando pra mim, não, porque tem que medir a temperatura. Gente, eu tô fazendo um paciente oncológico, eu tô acompanhando. Eu vou botar a mão no paciente, eu vou saber se ele tá febril, a gente vai conversar. Não tem que botar um termômetro no rabo do cachorro, toda vez que ele chega no consultório. Porque pra mim, inclusive, e isso vai virar um problema comportamental no futuro, porque, como eu falei, deixou de ser objeto, passou a ser um membro da família. Você chega o seu membro da família, põe em cima da mesa, o cara vai enfiar um termômetro no rabo dele, você vai falar, por que você tá fazendo isso com o meu cachorro? Por que você não compra um termômetro de cabeça? Né? Ou por que precisa fazer isso? Você viu algum sintoma de febre? Não, é que o CRMV pede para eu colocar um termômetro e medir a temperatura. Cara, não, tem sintoma febril? Tem alguma... Não, então assim, hoje existe um negócio que é uma blindagem, e vocês estão indo atrás dessa blindagem, para evitar processo. Mas começa a trabalhar, é uma coisa que a gente já discutia na medicina humana. Você começa a praticar a medicina defensiva. Tem que ver qual é o limite. E o quanto que isso onera o próprio paciente. Porque você fica naquela, não, por segurança eu vou pedir um exame complementar, né? Porque vai que passa alguma coisa e amanhã eu recebo um processo, sabe? Então é uma coisa muito sutil entre você praticar a medicina defensiva e você tá de fato cumprindo uma resolução. Esse blindado, né? Esse blindado que a gente usa é um blindado que não chega na defensiva. Porque a defensiva a gente vê como algo negativo. A grande diferença, acho que, da medicina humana na veterinária, na blindagem, é que você chega para uma pessoa, você está doente, está com febre? Você está sentindo mal? Não, não tô. Tá com dor de cabeça? Não tô. Você tem algum enjoo? Não, não tô. Aí o médico chega, não, mas se a tua pressão tá baixa, aí você desmaia na frente do médico, mas por que você falou que não tava? Não, porque eu não queria falar dos meus sintomas, porque eu tô omitindo. O cachorro, ele não fala. Não fala. Né? Então a gente tem um contato físico com o cachorro e a gente depende de uma anamnese com o tutor. O tutor muitas vezes também não quer falar. Ele também tá naquela, não, eu dei uma maconha lá em casa pra meu cachorro. Aconteceu muito já. Tava fumando baseado, meu cachorro comeu baseado e depois disse, mas eu não posso falar que eu tava fumando baseado. Você porque senão o cara eu vou ser julgado pelo veterinário. Então, a gente tem que entender que o veterinário não pode julgar o tutor. E é um problema, porque o veterinário julga, ele é uma pessoa, né? É impossível, né? Impossível. Eu já atendi cachorro bêbado de domingo. O cachorro tava lá, não, o doutor, acho que ele tá convulsionando. Sério, tá convulsionando, eu olhava o cachorro assim, a pincherzinha, colocava a pata na mesa, ela ia abrir a pata assim, encostava. Ai, gente, não acredito. Aí eu abri a boca da cachorro, cheiro de cerveja. Eu falei, vocês estavam fazendo churrasco? Ela tomou cerveja? Aí um olhou pro outro. Faz mal, doutor. Eu falei, não, mas ela vai ficar bêbada, né? Sério, doutor? Sério, ela vai ficar bêbada, ela tá com cheiro de cerveja. Eu vou fazer uma glicose, eu fiz a glicose, o cachorro levantou, tudo bem. Então, assim, a gente vive isso na medicina veterinária. Aí, como é que eu vou blindar? Né? É quase como se a gente fosse imaginar a mãe de uma criança que não fala e você precisa tirar da mãe as informações que você precisa. Cara, é super difícil, super difícil. E aí tem toda essa questão aí jurídica que está começando. Então, assim, a gente está num processo, né? Vocês estão assim com... Eu vejo vocês duas com facão, assim, na minha trilha. Falei, nossa, essas meninas vão longe. Pior que é verdade, assim. E eu faço a parte de processo mesmo lá do escritório. E como a gente está muito próximo dos clientes, eu fico vendo umas exigências, às vezes, dos próprios colegas médicos veterinários, do CRMV, que eu olho pra cara dele e penso assim, você não tem cara de que você faria um prontuário desse jeito. Não, do jeito que você está exigindo. Então eu fico brava com a própria classe porque eu vejo que, cara, essas exigências, elas são inexequíveis no dia a dia do que você está atendendo, sabe? Então, assim... E como que a gente vai fazer o CRMV entender isso? Porque, assim, tem coisas que são, de fato... você tem que ter um prontuário X. Eu posso deixar um prontuário automático preenchido metade, pronto. Só como uma questão burocrática. Isso não quer dizer nada que meu atendimento foi melhor ou pior. Na verdade, normalmente isso vai transformar meu atendimento pior. Porque o veterinário vai olhar aquilo lá e vai falar assim, já deixa isso aí marcado e vamos... É igual o cachorro que... É igual o laudo de ultrassom, né? Uma vez eu recebi um laudo de ultrassom do cachorro que eu tinha tirado o baço, veio o laudo lá com o baço.
Aí liguei pro ultrassonografista e falei, escuta, sabe o que é? Eu tô com um problema aqui. Você descreveu um baço e eu tirei o baço desse cachorro. Ah, não, é que tá pronto no laudo, tá no modelo do laudo e eu esqueci de apagar. Então, assim, isso é bom, mas é ruim, né? Você acaba mecanizando um processo que, na verdade, ele é um processo de sensibilidade. Quando o meu paciente chega lá, eu quero estar com a minha parte sensitiva 100% aberta para eu oferecer para aquele paciente o meu melhor de mim como médico. E a judicialização, muitas vezes, faz essa blindagem de uma forma que, não, deixa eu me proteger aqui, porque senão eu posso tomar. E muitas vezes você acaba vendo todo o seu cliente como um possível processador. E isso é muito ruim, né? Terrível. Você fica sempre na defensiva. Terrível. E a medicina passou por isso, né? A medicina passou e passa, né, por isso. Eu tenho uma prima que é cirurgiã plástica, inclusive, se vocês precisarem, ela é excelente, tá? Depois eu vou deixar o telefone dela pra vocês. Cirurgia plástica e obstetrícia é o que mais sofre na medicina hoje. Cara, minha prima sofre, assim, por... Meu pai é cirurgião plástico. Ele é cirurgião plástico? Então, minha prima é cirurgiã plástica e eu fui fazer um choque no abdômen para fortalecer a musculatura do abdômen, porque minha esposa fez, disse que era legal, e eu tava com dor nas costas, e minha prima, não, vai lá, você vai ficar com o abdômen forte, beleza, fui lá, aí veio a secretária com os termos, assim. 3 páginas. Assim. Cara, 3 páginas de termos, eu falei, mas eu só vim tomar choque na barriga, quem vai sofrer sou eu. Eu quero esse choque, por favor. Só, e realmente, assim, os caras, um monte de termo. E o nosso cliente, a sensação que a gente tem, pelo menos, é que ele não está preparado para isso. Né? A gente está passando por esse processo de adequação na clínica que vocês estão fazendo e o cliente chega lá para deixar o cachorro para cirurgia ou para esperar a cirurgia e eu vejo ele lá com aquela prancheta e vários termos e ainda vocês fizeram de um jeito assim bonitinho, com figurinha, bacana, né? Quase assim, é quase uma história em quadrinho aquilo lá. Que ficou legal, ficou despojado. E mesmo mas assim mesmo assim... É porque ler lá que, não, seu animal pode morrer nesse procedimento é muito pesado, assim, né? Pra pessoa falar, não, tudo bem, ok, tô ciente, sabe? Tudo bem. Pessoa lê e acontece. E acontece, esse é o problema, é o que acontece, né? O que a gente fala? Eu acho que tem que pensar do porquê, pelo menos assim, agora até... Tem que defender meu peixe, não, né? lógico. Eu faço preventivo. Não, eu tô defendendo então, o peixe de vocês. Se eu não defender o preventivo, tô ferrado. Mas eu acho que qual que é o objetivo, assim, do escritório? Pelo menos do jeito que a gente pensa. É tentar fazer, não falar assim pro nosso cliente, faça isso, senão você é processado. Não é esse o objetivo. Sim. O objetivo é mostrar, toda norma ela tem um porquê. Sim. Ela tem um objetivo por trás. Às vezes ela não é muito bem elaborada. Às vezes tem coisas desnecessárias nela, mas ela surgiu por alguma necessidade. Então, é tentar entender aquele porquê. É o que eu sempre falo, não vamos ficar reclamando dela, vamos entender ela e vamos ver o que a gente consegue extrair de bom disso. Sim. E quando a gente... Então, essa educação, que é o que a gente tenta fazer no Instagram também, para poder não entrar no defensivo e tentar entrar no... como que eu posso fazer isso dar certo? Como eu posso fazer isso ficar viável, Como que eu posso fazer, como que eu posso me sentir seguro? Ao invés de ver o cliente como o seu inimigo, não, como que eu posso atuar mais tranquilo? Sim. Sabe, não questão de processo ou não, mas tipo atuar em paz, sabendo que, independente de processo, que se amanhã... tiver um processo... mas tá que se amanhã o cliente vier aqui bater boca, gritar aqui... Tá tudo bem porque eu expliquei. Tá tudo bem porque o prontuário tá completo. Eu vou poder mostrar o prontuário, dizer tudo que foi feito na internação. Se o cliente vier aqui duvidar do que foi feito. Faleceu na mesa durante a cirurgia. Mesmo mostrando o cliente, fala assim, duvido que vocês fizeram. Não, ele vai falar, só que você vai poder ter mais paz de espírito. Porque você... né? É pra você, não é pro outro. Então, por exemplo, o prontuário. A gente não tenta fazer um negócio do tipo, tem que ter isso porque a resolução fala isso. É muito mais no sentido do... Perceba a necessidade disso aqui tá escrito. Imagine se acontece alguma coisa que vai questionar isso que aconteceu e você não escreveu. Imagina se você fala pro tutor responsável, né? Tem gente que não gosta de chamar de tutor, enfim. A gente chama porque a maioria acaba chamando de tutor e a gente acostuma chamar. Eu acho que tutor é um bom nome. Mas tem um monte de gente que não gosta, gera polêmica, tudo gera polêmica. Direto. Por que você chama de tutor, enfim. Mas é isso. É porque acho bacana também. Porque a gente acaba lidando mais com pequenos animais. Me parece que grandes animais, você falar proprietário, cola mais com o estilo, né? Sim. Então, eu acho que o CFMV, ele trata as novas resoluções, ele usa o termo
Tutor barra responsável responsável. barra veterinário. tipo, qualquer... Então é o tipo de animal que você tem e, Caramba, enfim. tá nisso ainda, assim. Porque o pessoal... É isso, tem muita problematização, né? Mas assim, a questão é... Imagina se você fala, por exemplo, com essa pessoa do baseado. Daí você tem uma conversa que ele te fala que, mas acontece, já aconteceu mais de uma vez, e às vezes, fumo, durmo, tal, esqueço, minha mesa é baixinha, onde eu rolo, sei lá, tá? Você tá entendendo bem desse negócio Por Você favor, fundo, você viu você já deve ter tido processo olha, disso. Olha não, a cara, não. a quadradinha. Você é quadradinho. Mas a gente tem que Você saber deve ter de tido tudo. processo, a mesa baixa. Mas ia ser legal esse processo, né? Acho que você ia se divertir, eu gostei. Eu ia gostar. Mas assim, imagina se você tem um processo disso e você só escreve no prontuário, tipo, cachorro chegou, intoxicação, sei lá o que, maconha, ponto. Bem eu esse. Foi meio direto. Foi Mas você quis se entregar. Eu tô sentindo que você falou pra mim Você isso. quis se entregar, daí já não é problema meu. Daí, mas imagina que você só escreve essa frase, né? Sim. O doutor Renato gosta de frases no prontuário. Dr. Gosta Renato de me não. arrepiar. Daí, e escreveu essa frase. Depois mas eu me condeno aqui. Mas imagina que dá algum problema, tudo, enfim. E acontece alguma coisa que, de novo, ele não vai mais com você, achou que julgou, qualquer coisa assim. Vai pra outro médico veterinário, muda de cidade e tal. E chega de novo nesse estado. Não tem um detalhe lá no prontuário que às vezes pode salvar esse animal. Por quê? Porque um parágrafozinho, é o que eu digo, a mais no sentido de tutor relatou que já aconteceu outra vez e que fica em fácil, que fica em local de fácil acesso. Sim. Alertei o perigo e disse que o ideal seria ficar num lugar que o animal não consiga alcançar. É algo pequeno, mas que acaba te protegendo, não no sentido de se eu for processado, mas no sentido do tipo, se qualquer coisa acontecer, Você vai lembrar disso. eu consigo lembrar desse detalhe e eu consigo foi a mostrar primeira vez. que existe uma responsabilidade desse tutor também, que tá acontecendo coisas da saúde do animal por causa desse tutor. Pode falar. Aí a gente entra num ponto que eu ia perguntar pra vocês, mas é uma dúvida jurídica. Quando a gente faz essa anamnese, a gente coloca uma impressão pessoal que muitas vezes é um julgamento sobre a situação. Uhum. Nós podemos fazer esse julgamento. Por exemplo, eu tive uma reincidência de intoxicação por maconha. É um exemplo. Vamos ficar na maconha. Vamos ficar na né? maconha porque maconha é natural. Né? Tem outras coisas que são piores. Mas enfim. Eu tô colocando na minha anamnese que essa pessoa ela tá cometendo maus tratos. Se existe uma suspeita de maus tratos, se você acha que algo... É isso do feeling, né? Se você acha que a pessoa faz meio que desleixo, ou se você acha que a pessoa não tem ideia do que ela tá fazendo e ali serviu de um alerta. E aí muitas vezes o tutor ele não quer isso. Não, mas se você colocou... Eu já tive, por exemplo, pai e mãe de pessoas que deixaram o baseado no chão. Não, doutor, olha, não registra nada disso, por favor, porque, sabe, a gente tá tentando lidar com essa situação já faz tempo e tal... Tem gente que é despojada, não tá nem aí. Não, o doutor comeu mesmo. Eu fumo toda semana, todo dia. É isso. Isso que a gente tá na maconha, tá? A gente não foi pra nada muito além. E a gente entra num mérito de julgar os maus tratos. Porque muitas vezes quando a gente vai falar sobre maus tratos, a gente vai falar sobre a incapacidade ou a falta de vontade daquela pessoa cuidar bem daquele ser. E isso, é muito delicado. E isso na medicina, você entra lá para assistência social. Né? Você levou seu filho no médico um dia porque ele foi intoxicado por qualquer tipo de problema. Na segunda vez, o médico ele vai na assistência social e fala assim, olha, vai essa ali pessoa falar, aqui... dar uma conversinha. Né? É igual, por exemplo, chegar um cachorro para mim, eu fui lá, fiz o exame e falou, ó, seu cachorro tá com... Vou falar uma coisa simples, tá? Mas que pode virar um problema grave. Seu cachorro tá com uma mucocele de vesícula biliar. E essa mucocele ela pode calcificar, virar uma pedra, entupir a vesícula e seu cachorro morre. Então você tem que fazer um retorno daqui 30 dias pra gente fazer um acompanhamento. Aí a pessoa some, volta depois de 6 meses, o cachorro em crise de vesícula. Ai, mas se eu soubesse que ia ser grave, eu teria trazido antes. Então assim, até que ponto a gente vai ser um julgador do tutor ou até que ponto que a gente tem que colocar na nossa anamnese ou a questão técnica mesmo. Olha, pedi um retorno em 30 dias e o tutor voltou em 6 meses. Sem julgar. Tem que tentar se ater nesse ponto, eu acho que tem que tentar, é o que eu falo, por exemplo, essa questão do tutor, tal, avisou que ficou embaixo, tal, que vieram um lugar de fácil acesso.
tentar não colocar sua impressão sobre isso. Fatos. Porque a gente já viu gente escrevendo absurdo. Gente, tutor eu tive que sem fazer uma noção defesa. voltou. Foi isso, eu tive que fazer uma defesa que tinha que apresentar o prontuário. E aí? Tava assim, tutora chegou gritando, só queria causar. Tipo, E não eu dá, isso apresentando não dá pro pra juiz, escrever. sabe? Então, mas como é que você representa? Porque se você se colocar na posição do veterinário, tem tutor que quer causar. Tem tutor que quer causar. claro. Eu tive já a oportunidade de conviver com... É que eu sou um cara de 1,90 m, sou grande, então dificilmente um tutor quer causar comigo, né? Mas com os veterinários da clínica não é tão incomum. E tem tutor que quer causar. E aí se você escreve tutor estava emocionalmente alterado. Se eu escrevo emocionalmente alterado, o juiz vai olhar e falar assim, não, realmente, ele estava com o pet dele morrendo, gente, vocês têm que entender que a pessoa estava emocionalmente alterado. Então, assim, é muito cômodo, né? Você se alterar emocionalmente porque seu pet está doente. Não, você é veterinário, você tem que cuidar do meu bicho. Afinal de contas, você não escolheu essa profissão linda, maravilhosa, que você quer salvar todas as vidas. Você não escolheu fazer por amor? Por amor. Você não gosta dos bichos? É por amor. Então quando a gente vai escrever com ódio, o ódio ele tem que representar a parte do amor que a gente... Porque tá ali, né? Tá ali. Olha, Então eu acho que a gente tá numa situação assim muito... É É uma situação difícil, é um delicada. treinamento que tem que ter mental pra fazer mas, certo. vamos lá, juridicamente falando, o prontuário ele é um documento sigiloso. Quem vai ter acesso é você e o tutor, tá? Sim. Terceiros não terão acesso. Então, se um dia, num acesso de raiva, você escrever algo prejudicial ao tutor, não é algo passível de indenização, porque não Então, foi eu a posso... público. É. Entende? Entendi. É um documento sigiloso. Só quem vai ter acesso vai ser ele e você. Outra coisa que eu ia perguntar. O prontuário, ele tem que ser autorizado pelo médico responsável. Ele tem que passar pela mão do médico responsável e falar, não, esse aqui é o prontuário. Como Ou assim? ele é um prontuário público. Porque uma vez um advogado falou assim, não, mas o prontuário tem que estar disponível publicamente. Se eu chegar na sua clínica e falar assim, sem você estar lá, eu quero o prontuário do meu cachorro, esse prontuário tem que estar disponível. Ele tem que ter acesso ao prontuário imediatamente, tá? O que não quer dizer que a secretária tenha que ter acesso. Tanto é que a gente, nos sistemas utilizados, a gente sempre fala que tem que ter níveis de senha. Sim. Por exemplo, a secretária tem acesso até os dados do tutor só para poder marcar consulta, confirmar consulta, cadastro. Um cliente que foi na Não clínica, ao por exemplo, prontuário. pediu o prontuário dele e eu não estou lá para ceder o prontuário, ele tem que esperar a minha presença para poder entregar. Se o acesso é seu, precisa Não, ter porque essa... Se você é o ele é médico que- sigiloso Sim, e com certeza. ele tem o meu acesso e o acesso só do tutor, Sim. sou eu que tenho que entregar para ele. Sim, não pode é o passar ideal. pela mão de uma secretária ou de outro veterinário. Isso. É o ideal. Então essa pessoa tem que esperar, porque o Tem que veterinário... esperar até ter um médico veterinário que tenha assistido aquele animal e possa ter acesso a esse prontuário para fornecer as cópias. Sim. Perfeito, perfeito. É E não isso. necessariamente tem que ser imediato. Não. Ele tem que esperar o É, responsável. está escrito imediatamente. É, A o resolução. conselheiro que Não, fez... tudo bem, mas eu tirei férias. Não. A Exato. gente defende que tem que ter algo plausível. Minha impressora tá quebrada, ou então o médico veterinário que tem acesso ao sistema Tá tá de no horário de férias, almoço, tá. tá de férias, férias, etc. A sim. gente pode relativizar isso imediatamente, né? Sim. Porque eu tenho outras legislações a cumprir, uma delas é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não posso deixar minha secretária aqui acessando. Por quê? E é uma parte daí, Que aproveitando pode que estar você falou... inclusive escrito que eu julguei essa pessoa no Você meu... pode estar falando que ele é usuário de maconha ali. Não, E aí ou você que vai ele- deixar a É. secretária acessar, aí você tem problema, entende? Então quando a gente fala, olha, prontuário é sigiloso, as pessoas tendem a relativizar. Nossa, mas é prontuário de bicho. De bicho, Não, mas o exato. prontuário de Não. bicho traz informações pessoais do tutor. Uma vez eu escrevi num prontuário meu, foi uma frase só, tá? Mas eu escrevi Foi uma frase. uma frase. Mas eu achava que o tutor, ele abusava sexualmente do cachorro. E eu tive que escrever aquilo, falando sobre laceração de ânus, laceração de vagina. E eu tive que colocar... E eu não quero que a minha secretária veja isso. Sim, Com claro. certeza. Né? Porque ela Até vai... porque você não sabe qual vai ser o trato daquela pessoa Não. com aquele tutor dali pra E frente. de fato foi uma impressão que eu tive. Não Sim. quer dizer que aquilo seja de fato real. Aham. Então não é uma informação pública. Pública, não, é sigiloso. Né? É sigiloso. É sigiloso. Então, porque tem muito tutor que chega lá e fala, não, mas eu quero o prontuário já. Não, o veterinário tem que Tem um autorizar. motivo. Né? Eu tive mesmo um problema ético, foi isso. A menina foi lá na recepção e eu quero prontuário. O cara abriu a ficha do paciente, não tinha nada escrito, porque eu tenho o meu prontuário, que pode ser, inclusive, ser por escrito, não Sim. precisa ficar na clínica. Não obrigatoriamente. Pelo que eu entendo do conselho, eu tenho um sistema de gestão, mas o meu prontuário pessoal não precisa ficar lá. Eu posso ter os meus pacientes registrados em algo pessoal meu, um Tem que estar caderno. registrado, sim. Tem que estar pode registrado. ser físico. Aham. Pode ser físico, pode ser meu, não Aham. precisa ser público para os outros veterinários. E aí,
deu um problema, né? Porque ela achou que aquilo era o prontuário do cachorro, e não era. Na verdade, eu tinha todo o histórico do paciente. Né? Não, e a gente tem o histórico em e-mail, a gente tem o histórico no perfil do laboratório, enfim, você vai buscar todas aquelas informações para poder montar. O ideal seria que a gente tivesse tudo numa plataforma só, tanto que eu queria até um aplicativo. Eu estou pensando aí num aplicativo para a gente poder somar tudo numa coisa só, mas ainda vai demorar um pouco. Mas o ideal seria você ter, inclusive, informações sobre o seu paciente que o tutor coloque naquele prontuário. Né? Olha, o meu porque cachorro... vocês dependem Isso é muito legal, da das informações. Depende. E hoje a gente recebe essa informação muitas vezes num... Putz, acordei, vou levar os filhos na escola. Você abre o WhatsApp, tá lá uma foto de um cocô com sangue, e o cliente falando assim, e aí, o que eu faço? Filho, você tem que levar na clínica, né? Ah, mas eu preciso trabalhar. Eu também. No caso, eu também. Então, e é difícil isso, né? É muito controverso ainda. E vocês deparam esses problemas todo dia? Vocês buscam informações sobre isso todo dia? E vocês questionam o CRMV todo dia, pelo que eu entendo, assim. A gente questiona muito o que é mais omisso, assim, em resoluções, que são os casos que a gente fala que é muito comum. Por exemplo, a gente tem muitos veterinários que procuram a gente porque são prescritores de cannabis. Então, eles não têm... Tá super em alta. Super em alta. Então, tem muita gente que faz e eles ficam inseguros. A gente pega, que de novo, a gente pega todas as legislações, a gente se apoia muito na medicina humana, porque a medicina humana costuma andar um pouquinho mais à frente. À frente, sim. Então a gente se apoia muito, a gente pega um visa, a gente pega mapa, a gente vai fazendo um estudo. Mas a gente sempre fala, o direito, ele é uma coisa muito lenta. E a sociedade é muito dinâmica. E eu achava que era mais rápido, sabia? Nossa, eu fui entender que o não. direito é lento agora. É muito lento. Acontece, imagina, olha o tempo que demorou para sair de telemedicina. E aí a gente fala assim, é normal num período você estar ilegal. Porque o direito não vai acompanhar a sociedade. Então, só os legisladores, só quando eles virem que, nossa, tá acontecendo tem uma demanda, torto né? e direito isso, vamos regulamentar esse negócio. Então, primeiro acontece. Então, é muito comum inicialmente você tá ilegal. Isso é comum. As pessoas falam, mas pode dar problema? Pode dar problema. Mas a tendência é dar problema? Não. Porque a tendência é ter a regulamentação conforme vem tendo na medicina humana. Mas uma coisa legal é assim, é você... Que eu acho que isso é a função matriz do advogado, tá? Eu acho que se eu fosse advogado eu ia buscar esse caminho. Quando a gente fala em você criar uma lei a partir de uma tendência ou a partir de uma sociedade, significa que aquele comportamento social ele já existe antes da lei. Exato, que é o normal. Normal. Só que existe uma questão ética. E a questão ética ela tem que ser empurrada ou impulsionada pelo advogado. Porque o advogado vai falar, perfeito, isso vai virar uma lei desde que a ética exista aqui e que isso seja algo que você consiga replicar de forma ética para que a sociedade conviva de uma forma melhor com essa conduta. Os fundamentos têm que estar ali, os fundamentos éticos, né? E aí parte dos advogados fala, vamos ver esse caminho aqui, que esse caminho aqui não existe ainda e a gente pode passar por aqui, ninguém vai falar nada porque a gente vai brigar e isso aqui vai empurrar e como não existe nem nada muito formal nesse segmento, a gente consegue passar com isso aqui para frente porque não tem a lei em tese pronta para isso. Proibindo, exatamente. Mas admiro que vocês estão indo pela parte de formar, né? Vocês estão... A sensação que eu tenho é que vocês estão formalizando o mercado veterinário para a parte jurídica. Vocês se sentem assim? Muitas vezes quando a gente é procurado por CRMV, esse tipo de coisa, a gente fica bem orgulhosa mesmo do trabalho, porque é trabalhoso. E é até uma responsabilidade grande que a gente pega, porque quando o próprio órgão federal está lá fiscalizando, orientando, disciplinando a classe, não se manifesta diretamente sobre isso, quando a gente vai lá e bota a nossa cara falando, não pode, a gente pega essa responsabilidade pra gente, né? Então tem muitas ferramentas, principalmente a publicidade atuais, que a gente fala, olha, a gente entende que não pode porque na resolução que é de 2004, nem faz uma interpretação Facebook assim, ainda, mas ela fala tal coisa. E pra mim se aplica também ao Instagram, que é de hoje, que é de 2011, eu acho que o Instagram é. Então, é uma responsabilidade que a gente pega, assim. Então, é uma responsabilidade porque vocês estão fazendo uma interpretação e vocês estão estudando um assunto dentro de uma realidade igual o dia que vocês falaram que médico veterinário não pode postar foto de cirurgia, né? E aí eu olhava assim e falava assim, eu vou falar a minha perspectiva, tá? Eu nunca fui de rede social, eu era péssimo rede social. A Ana tem achava horrível. Achava horrível.
Eu pensava assim, por que eu preciso de rede social? Por que eu tenho que expor minha vida? Eu quero ir pra minha casa, fazer um churrasco, não tenho que ficar tirando foto da carne que eu tô fazendo. Porra, que merda, né? Tem que ficar mostrando tudo que eu faço. Mas enfim, o mundo foi pra rede social. Lá na rede social, os veterinários que têm seguidor são os veterinários... Legais. Que postam tudo. Cara, não, e são os caras que estão em alta, né? Porque os caras estão postando alça intestinal. Exato. São conteúdos, assim, São explícitos. São interessantes. Não, são interessantes. Pra estudante, enfim. Mas para qualquer pessoa que quer ver sangue. E, na verdade, a gente tem, psicologicamente falando, um interesse por isso. Né? O ser humano tem um interesse pela anatomia, pelo sangue, porque a gente não vê, não é uma coisa que você vê todo dia. Exatamente, não é o né? dia a dia. Não é o dia a dia, é igual você colocar a foto de uma bunda de uma mulher. É interessante? É, também, porque você não vê uma bunda de uma mulher todo dia. E aí são coisas que chocam, né? Então, aí eu falava assim, eu não quero colocar uma cirurgia de coluna, um crânio. A gente até fez lá na Ato Educacional, depois de um tempo eu falei, não quero mais postar nada de vídeo, porque não tem que trazer o interesse do público pela imagem. Eu tenho que trazer o interesse do público pela evolução profissional, a qualidade, o serviço e tal. A gente sempre fala isso. Tanto que agora o marketing está diferente, a gente está falando sobre clientes, está fazendo uma interação um pouco mais amistosa. Mas é algo que começou no Instagram. Quem começou no Instagram, TikTok, Facebook, começou ganhando seguidor assim, fazendo polêmica, né? E hoje vocês mesmos já falaram, gente, não pode colocar foto de cirurgia de cachorro publicamente, né? Você não pode. A gente pode, que nem lá na clínica, a gente tem um acervo de cirurgias que, graças ao equipamento que a gente grava todas as cirurgias, e para mim isso me traz um conforto muito grande. Não só pelo registro do que fez, mas porque a equipe está trabalhando muito melhor. Gente, é o seguinte, play, estamos gravando, rec. Opa, tá aqui. Vocês entenderam? Se der algum BO aqui... A gente vai saber, vai dar pause pra ver o momento. Tô gravando, porque eu quero saber o que tá acontecendo. E graças a Deus, hoje eu tenho uma maturidade que eu falo, eu posso passar por praticamente qualquer procedimento cirúrgico tranquilo, que se eu tiver alguma intercorrência eu vou resolver. E dentro daquilo eu não tenho nenhum problema em falar, olha, realmente essa cirurgia é uma cirurgia de alto risco por causa disso, disso e disso. E a gente vai passar por isso. Então, a gente grava, mas a gente não posta. Né? A gente quer usar isso como fim educativo, né? Acadêmico. E isso está mudando um pouco o rumo das coisas, porque muitas vezes o cara está colocando lá uma imagem que não é uma imagem acadêmica, então ele se queima um pouco na academia, mas ao mesmo tempo ele está ganhando um monte de seguidor. A sensação que eu tive é que a gente deu 2 passos para trás na questão médica, tá? Gravando os procedimentos cirúrgicos hoje, a gente consegue, além de ter essa segurança, né, que eu estava conversando, mas entender os nossos erros. Isso foi bem importante. Foi muito legal assim fazer esse processo de gravação no início, principalmente, porque assim a gente gravava a cirurgia, aí eu olhava a cirurgia gravada e falava assim, essa cirurgia eu não vou poder usar. Aí o pessoal falava, mas por quê? Você entrou de tênis no centro cirúrgico. Aí você fala, caramba, mas não pode? Falei, porra, que merda. Põe lá os propés, põe as touca, gorro, máscara, escrevo. Só pode entrar no centro cirúrgico, de pijama cirúrgico, de croque, tem o vestiário. Você tem que passar pelo processo. Então, é uma vantagem. Né? Eu sei que não é todo mundo que pode gravar, mas é uma vantagem a gente poder ter esse conteúdo. Não é nem que pode gravar, acho que não tem... É o que a gente estava falando, assim. Eu acho que a classe profissional, no geral, ainda não tem ideia da importância que tem a sua importância profissional. Então, assim, muita gente não é que não pode gravar, é que não tem nem esse interesse. Você grava e você tem o interesse de fazer um melhoramento profissional, inclusive de equipe, porque a partir do momento que você tem uma equipe entrosada e responsável, assim como você fortalece o nome da Nato, você fortalece o seu nome como profissional agregador, que ensina, enfim, que repassa o conhecimento. E não é todo mundo que tem essa ideia. Sim. A gente fala muito que os profissionais, os médicos veterinários, eles têm uma função, além de atendimento do animal, uma função educativa também, do tutor. Principalmente agora que a gente está mudando, virou essa chave completamente do animal que morava no quintal e comia resto de comida para o animal que está dormindo na minha cama. Então tem muita coisa que eles têm que aprender também, e muito passa pelo médico veterinário de pegar o tutor pela mão mesmo e falar, vamos aqui, vamos sentar. Isso aqui é uma vida, né? Se a gente tiver um problema, você não trata como filho, você não ama, você não coloca na sua cama. Então isso traz outras responsabilidades também, que são as questões médicas, que são questões comportamentais. Zootécnica, assim, da parte
doenças transmissíveis também, né? Que a gente tem que... É muita coisa que tem. Sim. E muitas vezes a gente entende que existem tutores que não estão nem aí, mas a gente sabe que também tem muita falta de conhecimento. Falta de informação. E a partir do momento que o médico veterinário ele se coloca nessa posição de não, eu sou responsável por essa educação também do tutor, por essa educação dos donos de animais, de que eles têm um papel fundamental na saúde e na qualidade de vida desse animal, você se coloca num outro patamar e você também divide a responsabilidade com o tutor, que muitas vezes ele acha que a responsabilidade é só do médico veterinário. Mas sabe? a maioria dos veterinários, acho que eles não têm essa função de orientação. Exato. Sim. Mas isso é ensinado na universidade. Eu tive aula com professores que falavam assim, você, médico veterinário, não tem a obrigação de segurar o paciente na mesa. O tutor, ele tem a obrigação de segurar o paciente na mesa e você vai examinar o paciente. Não, mas de fato não tem obrigação de segurar, mas você tem a obrigação de falar, Sim, mas... seu João, seu animal tem um problema comportamental, vamos tratar? Vamos Sim. procurar um adestrador, vamos procurar sim. um comportamentalista, Mas porque o tutor não vai saber O isso. que eu falo para eles é assim, perfeito, você não tem a obrigação, né, de fazer isso. Mas se você não conseguiu examinar, se você não conseguiu atingir o seu resultado, se você não conseguiu melhorar ou tratar aquela doença, você foi ineficiente. Exatamente. Sim, e você vai fazer o quê? Você vai esperar aquele animal sempre precisar de uma emergência? E quem ele é- sempre tá num estado crítico pra Pra você ser atender? sedado. Quem é o né? perito? Quem é o perito? Quem é o Exatamente. especialista? Não, e quem que tem que zelar pelo bem-estar desse animal? É o Tem, veterinário. fez um juramento falando É isso isso. aí, juramento, Não é né? verdade? Bom, meninas, foi muito bom ter vocês aqui. Vão ter outras, com certeza. Vamos, Né? hein? Vocês estão Vamos pertinho aí. daqui, vai ser muito bacana. A gente tem muito assunto polêmico ainda, vou colocar A aqui gente nessa nem foi, né? mesa. Nem fomos Nem polêmicos. fomos muito. A gente começou com vinho, a próxima vez vai ser um destilado em cima da mesa. Eu chamo o Uber pra vocês. Vocês vendem o Uber, porque assim, vocês têm que soltar o verbo aqui, porque tem muita coisa polêmica. E eu preciso esquentar vocês antes, porque, lógico que o nosso conteúdo, ele é um conteúdo pra parte jurídica que é polêmico, não tem como não ser. Sim. Existe uma infinidade ainda de assuntos e temas que o próprio poder jurídico ainda não entendeu como isso vai funcionar. E eu acho que cabe a nós, a vocês, né, advogadas aí, Dantas e Martins, tá, pessoal? Dantas e Martins, lembrem desse nome, que eu acho que isso aqui vai evoluir muito ainda. Vocês abrirem essa trilha, porque vocês estão levando o veterinário para um outro patamar. Né? Eu acho que eu me sinto assim, então com certeza os outros veterinários vão se sentir, porque hoje a gente tem um respaldo jurídico. Eu tive várias vezes na minha carreira, vou lá na frente com o tutor fala assim, doutor, eu não concordo com essa conta. Falando, tudo bem, mas é o valor que a gente cobra. Não, mas doutor, eu sou advogado. Eu falo, meus direitos. Quero meus fala. direitos. E aí o veterinário, eu tive muitos colegas veterinários, não, porque o cara é advogado. Falava, o cara é advogado. Cara, que daí que o cara é advogado? Quando vocês pensarem que alguém é advogado, vocês lembrem que somos 1.300.000 advogados no Brasil Não, hoje eu fico com dó. Fora a galera do limbo, Que não passaram ainda. Quando o cara... Grandes merdas ser advogado. Quando o cara fala pra mim, eu sou advogado, eu falo assim, Pô, te dá aqui É um igual- abraço. dá aqui um abraço. Parece- Você sofre com isso. Parece os clientes que Né? ligam e falam assim, mas eu tenho que devolver o dinheiro, né? Eu tenho que fazer tal coisa. Por quê? Porque falou que vai chamar a polícia. Vai chamar a polícia. Eu falo, então manda chamar. Chama a polícia. Fala, daí o que é. eu faço? Mas o que eu faço? Eu sento, Espera a polícia chegar. Quando a polícia chegar, ele vai começar a falar um monte de coisa. Daí você deixa falar, quando terminar, você fala, posso falar também? Anota também tudo aí que eu vou falar. É Nossa, mas o que vai lógico. acontecer? Deu nada. 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 A polícia vai O policial anotar. vai ficar pé da vida. Isso, o policial vai ficar pé da puto. cara, exatamente. E se abrir um inquérito, o delegado vai Vai ficar ficar puto também. puto E vai da que vida. passa, por quê? Porque não teve crime, ninguém fez nada errado. Nada Você errado. prestou seu serviço, tá Isso, cobrando e o cara não quer te isso, pagar. Fim. Exatamente. E os veterinários têm medo. Tem. E eu acho que graças a esse conteúdo que vocês geram em rede social, e eu acompanho, tá? Então quem não acompanha, acompanhe, Defesa Veterinária, porque é um conteúdo super bacana, que eu acho que preserva a integridade e a qualidade de serviço que a gente presta. Empodera também o profissional. É porque a gente sempre fala, Lógico. conhecimento é poder. Sim. Se você conhece, você não fica acuado. Você consegue responder à Exato. altura do tipo, mas qual o problema se chamar a polícia? Eu não tô fazendo nada de errado. Vamos lá, vamos chamar a Ah, polícia. pode chamar, eu não vou Chama. devolver. Eu prestei o meu serviço, eu Se não você vou não devolver quer o pagar, dinheiro. o problema é seu. Eu Aham. tive um cliente que não quis pagar uma vez, ele falou assim, eu não vou pagar, achei um absurdo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu tava tão puto, era um senhorzinho que já tinha ameaçado um monte de coisa. Eu já termino, peraí. Mas foi muito bom, porque ele chegou pra mim, não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar. Vou pagar 1.000. Era uma Dando conta de preço no 5. seu serviço. Tipo, ele Que colocou o preço do meu absurdo. serviço. Eu olhei pra ele e falei assim, realmente, o senhor é uma pessoa que sofre. E eu, como médico veterinário, eu vou falar pro senhor o seguinte, não paga nada. Vai pra casa,
e deixa essa conta em aberto, porque o senhor não precisa pagar. Pode ir embora. Ele olhou pra mim e falou, não, eu vou pagar. Agora eu vou pagar. Agora eu vou pagar. Como assim? Eu vou pagar. Vontade. Eu falei, não. Se o senhor quer pagar o que o senhor acha que tem que pagar, não precisa pagar nada, vai embora. Ou se eu pago o meu preço, que é o preço que eu coloquei desde o início, quando a gente assinou o contrato, vai pra casa. O senhor pode ir pra casa tranquilo. Eu vou pagar essa conta! E pagou. Daí no Não, orgulho, eu não aham, quero. Enfim, meninas, muito obrigado. Que a gente tenha vários episódios assim, falando sobre um pouco do sistema da judicialização. Acho que esse é o termo certo, né? Da medicina veterinária. E como que as coisas estão evoluindo. E eu espero ter vocês aqui mais vezes com assuntos polêmicos, lógico, pra gente poder discutir. Foi muito bom. Não, destilado. O próximo é destilado. Pode ser, A gente destilado. chama Pode um ser. barman, a gente faz uns Ah, drinks eu aqui pra gostei, eu vocês. sou mais do drink. Do drink, mesmo. então. A gente faz uns drinks, umas Daí eu vejo tequilas, uns gins, assim. Pessoal, muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Sigam aí o nosso canal. Estaremos no Spotify, YouTube, e Instagram. No Instagram fica só um quezinho da nossa entrevista, mas lá no YouTube e no Spotify a gente vai ter o conteúdo completo. Um grande abraço e até o nosso próximo Vetcast, nesse conteúdo veterinário exclusivo para vocês que querem evoluir na profissão. Um grande abraço!